14, a partir do verso de número 15, onde está escrito assim: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Em outra versão, eu gosto desta frase, que diz assim: e a hora é já avançada. Mas significa a mesma coisa. Despede, pois, a multidão, ou as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, não precisam sair. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos, ou tragam-me. Na versão que eu mais gosto, façam chegar até mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos diante da Tua palavra, nesta linda, calorosa manhã de domingo. Nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e com isto glorifique o Teu nome. Amém. É perceptível que os discípulos estão ansiosos diante de uma grande demanda, cuja oferta não é capaz de suprir. Quando você lê os 4 textos narrando essa mesma história, o texto de Marcos, o texto de Mateus, o texto de Lucas e o texto de João, porque os 4 evangelistas apresentam essa história, você vai percebendo algumas nuances de detalhes que Mateus não apresenta, mas João apresenta. E montando a história, o que ocorre é que esta multidão, ansiosa pela palavra, pela presença e pelo poder de Jesus, está em busca dele já faz um tempo. De modo que o suprimento, o alimento que eles trouxeram de casa, já havia acabado. E eles estão agora em um lugar desértico. Não há, próximo dali, qualquer comércio onde se possa comprar alimento. Então, legitimamente, os discípulos se preocupam. Vão até Jesus e dizem: o lugar é deserto, a hora é avançada, o pessoal está com fome e não tem o que comer. Então, qual é a melhor decisão em relação à multidão? Dispersa as multidões, para que elas, indo pelas aldeias, encontrem o que comer. E Jesus diz: não, na verdade o que eu quero é que vocês mesmos, discípulos, deem a essa multidão o que comer. Os discípulos olham para si e dizem: nós também nem temos
alimento suficiente para a gente, quanto mais para distribuir e compartilhar com essa multidão toda. E um deles disse: se a gente tivesse 200 dinheiros aqui, a gente não conseguiria pão para poder alimentar essa multidão. E o que João diz é: Jesus os estava experimentando porque sabia o que havia de fazer. E Jesus insiste. Jesus diz: então ande pelo meio da multidão e pergunte aí quem é que tem comida para oferecer e compartilhar. Então, no texto, os escritores afirmam que, como era comum naquela época, contava-se apenas os homens. Então eram 5.000 homens. A multidão das mulheres poderia ser maior ainda do que a dos homens, além de um número grande de crianças. Então nós tínhamos por baixo aí cerca de 10.000 pessoas. E no meio desta multidão, apenas um garoto tinha em sua aljava, em sua sacola, em sua bolsa, 5 pães e 2 peixes. Todo mundo tinha zerado a sua reserva de alimento e apenas aquele garoto tinha o que comer. E eles disseram: tem apenas um menino aí com essa quantidade de alimento, que é o que nós temos à disposição da multidão. E Jesus diz: façam chegar até mim. O resto da história, os irmãos já sabem. A operação da primeira multiplicação dos peixes e pães, porque depois teve uma outra multiplicação de pães, e toda a multidão come, e sobra muita comida ainda para uma outra oportunidade. O que nós temos aqui, a priori, é uma ansiedade diante de uma circunstância que aparentemente não poderia ser resolvida, a menos que a multidão fosse dispensada daquele lugar. Os discípulos estavam percebendo que haviam algumas barreiras ali que dificultavam a continuação do ministério de Jesus diante daquele povo, daquela multidão que estava naquele espaço-tempo reunida diante dele. A primeira barreira é uma barreira geográfica. A primeira barreira é uma barreira espacial. Eles afirmam: o lugar é deserto. Você viu que todo mundo passa na frente da câmera, dá uma baixadinha, né? Pensando que não vai aparecer, e aparece. O lugar é deserto. A primeira barreira é uma barreira geográfica, é uma barreira espacial. Então, como é que a gente consegue resolver essa questão de forma lógica, de forma precisa, de forma dogmática, de forma pragmática, de forma prática? Mande a multidão sair daqui. A princípio, a preocupação dos discípulos é legítima ou não é? É legítima. Porque em alguns momentos a gente precisa sair. Em alguns momentos, o lugar que não nutre, que não alimenta, é um lugar que possivelmente vai nos matar. O lugar que não alimenta e o lugar que não nutre vai produzir você inanição e você vai morrer de fome. Quando a gente insiste em se manter em determinados lugares, e quando eu falo lugar, eu não estou falando apenas na questão de espaço geográfico, eu estou falando também de situações, de amizades, de relacionamentos, de profissões ou trabalhos, que a gente insiste para se manter ali, mas esse lugar não nos alimenta, não nos nutre, e no fim das contas a gente acaba morrendo de fome se a gente não fugir.
Então, às vezes, sair, fugir, abandonar aquele espaço, é uma questão de sobrevivência. Por que Israel saiu do Egito? Porque se eles se mantivessem ali por mais tempo, se não tivessem clamado a Deus, eles certamente teriam a sua vida ceifada pelo trabalho escravagista cansativo, pelo modo como o inimigo olhava, manipulava, maltratava. É impossível sobreviver a um ambiente de desnutrição. Então eles saem do Egito, vão para o deserto em busca de um lugar melhor, porque é essencial em algumas situações sair de um determinado espaço para outro para sobreviver. Gênesis capítulo 35, quando Abraão, diante da tragédia provocada por seus filhos, Jacó, diante da tragédia provocada por seus filhos, fica ali paralisado, sem saber o que fazer. Os povos ao redor, revoltados com a família de Jacó, e Deus o chama e diz: levanta Jacó e sai daqui. Uma situação paralisante na qual ele não percebe a possibilidade de reagir, e Deus o chama para sair, para fugir, para abandonar aquele espaço por uma questão de sobrevivência. Porque se você se mantém em determinados lugares, onde você se doa, onde você presta serviço, onde você se entrega, todos os dias você gasta energia para poder fazer as coisas acontecerem ali, e você não recebe absolutamente nada em troca, não tem nutriente na terra para te alimentar, para te fazer crescer, para te fazer frutificar, você só vai doando, você vai perdendo sua energia, se esgotando. Não vem nada, não vem amor, não vem reconhecimento, não vem salário, não vem comida para você se alimentar. Até quando você vai aguentar isso, vai suportar isso e vai se manter vivo? Então, às vezes é preciso escapulir, fugir por sua vida. Jesus disse: os fins dos tempos, quando vocês perceberem que a cidade está cercada, que os soldados estão investindo violentamente contra o lugar onde vocês moram, quem tiver no telhado não desça para entrar na casa, quem tiver no deserto não volte para a cidade, quem tiver do lado de fora não entre nos muros, fujam de lá mesmo. Porque se você vai buscar preservar alguma coisa que você construiu naquele espaço onde você mora, o teu inimigo vai tirar a tua vida. Então é melhor que você fuja sofrendo perdas do que você perca a sua própria vida tentando salvar alguma coisa. Então saia. Mas no caso específico dos discípulos e da multidão por quem os discípulos estavam intercedendo, Jesus disse: não é necessário que eles saiam. Então, às vezes, não é necessário abandonar o lugar. O que é necessário é produzir transformação no lugar. É transformar o lugar. O que Jesus estava dizendo para eles é: não é necessário que a multidão fuja, que a multidão vá embora. Porque aqui há possibilidade de alimento, aqui há possibilidade de nutrição. Aqui a vida vai ser mantida. Mas para isso, vocês precisam transformar o lugar, transformar o ambiente. Como é que a gente consegue fazer isso? Às vezes o deserto é a maior oportunidade que Deus te dá para você experimentar os grandes milagres deles na sua vida. Ou o deserto pode ser a maior oportunidade que Deus te dá de você ser o canal do milagre de Deus para a vida de outras pessoas. E era isso. Quantas pessoas haviam ali? Digamos que em torno de 10 mil. Quantos adultos tinham alguma coisa para oferecer? Nenhum. No meio da multidão,
encontra-se um menino que tem alguma coisa para oferecer, e é pouco: 5 pães e 2 peixes. Um menino, no meio daquela multidão toda, é o possível instrumento de Deus para a transformação daquele lugar. E o menino, que é o instrumento de Deus para a operação do milagre, oferece aquilo que ele tem, compartilha aquilo que ele tem. Ele poderia pensar: mano, o que eu tenho talvez não dê nem para mim durante a semana. Como é que eu vou compartilhar com esse povo todo? Do lado, cada qual no seu quadrado. Vou preservar o que é meu, vou comer o que eu tenho, e quem quiser que se vire. E Jesus diz: faça esse alimento desse menino chegar até mim. Qual é o nome do menino? Ninguém sabe até hoje. Quem eram os pais daquele menino? Não está escrito, não foi citado. De onde ele veio, para onde ele foi depois, ninguém sabe. O que a gente sabe é que era um menino. E o menino foi um instrumento de Deus para a operação do grande milagre que transformou todas as vidas que estavam presentes naquele lugar. Que isso fala para a gente? Isso fala para a gente que nesse tempo Deus ainda procura homens e mulheres com coração de menino, que não está preso, agarrado àquilo que é seu, que tem a capacidade de compartilhar com o próximo, que tem a capacidade de olhar para o outro e dizer: se aqui come um, come 2, se comerem 2, comem 3, e vamos compartilhar. Cada um come um pouco e cada um vive um pouco mais, até que Deus providencie aquilo que vai nutrir todos nós e alimentar todos nós. Meus queridos e diletos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos vivendo em um tempo em que o ego do homem está mais inflado do que em todos os tempos, em todas as gerações. É uma necessidade tão absurda de auto-reconhecimento, de aceitação. É um egoísmo tão grande, cada um crescendo as unhas cada vez mais para subir mais alto na parede, para sempre buscar o que é seu, para juntar apenas para si. Olha para o irmão, para o amigo, para o companheiro que está do lado, precisando compartilhar, mas aquele sentimento de: não, se eu der um pouquinho daquilo que é meu, vou ter que trabalhar mais para juntar. E essa coisa de eu quero sempre mais, eu quero manter o que é meu e eu não compartilho com ninguém aquilo que eu tenho. Eu estou falando de todas as áreas, não estou falando de bem financeiro, estou falando de todas as áreas da vida. A gente vai ajuntando tesouros na terra e esquece que quanto mais tesouro a gente ajunta na terra, menos tesouro a gente ajunta no céu. Mas aí Jesus encontra no meio da multidão um menino com um coração de menino, disposto a compartilhar, e ele se transforma no grande instrumento de Deus para mudar toda aquela situação, todo aquele espaço. Então, primeiro, às vezes é preciso fugir por questão de sobrevivência. Segundo, é preciso ficar, porque às vezes é necessário transformar o lugar. Terceiro, às vezes o problema não é o lugar, às vezes o problema é o meu olhar. Então o que eu tenho que mudar? Eu tenho que me mudar? Eu tenho que mudar o lugar? Não. Eu tenho que mudar a minha perspectiva a respeito do lugar. Porque às vezes o lugar é bom, às vezes a terra é boa. Eu é que estou olhando de forma equivocada para aquele lugar. Eu não consigo vê-lo, eu não consigo compreendê-lo como um lugar onde milagres de Deus possam se realizar. Eu não consigo me perceber como instrumento de Deus para a transformação daquele lugar. Então o que eu tenho que mudar é a minha perspectiva a respeito do lugar. E aí a gente se lembra da história de Agar.
quando pela segunda vez sai da casa de Abraão, e dessa vez ela foi mandada por Abraão embora com seu filho Ismael, com um pouco de pão e uma botija de água, sem destino, caminhante pelo deserto, seja lá o que Deus quiser. E ela foi caminhando, comendo o seu pão, bebendo a sua água, percebendo a sua energia indo embora, a sua botija secando e a sacola de pão diminuindo cada vez mais. Chega um tempo que tudo acaba e o lugar ainda é um grande deserto. Quando Agar percebe que não tem mais água, um deserto absurdo daquele, não tem mais alimento, ela sabe que vai morrer e ela sabe que seu filho vai morrer. O que ela faz? Coloca o menino debaixo de uma árvore, não o abandona completamente, mas se afasta para diminuir a dor de ver o seu filho dar o último suspiro. Ela se afasta espacialmente, mas ela está tentando se afastar meio que emocionalmente, para não sentir a dor de ver a dor do seu filho. E se você é mãe, ou se você é irmão, se você é filho, se você é pai, você sabe, pelo menos imagina o tamanho da angústia que aquela mulher está sentindo de, num lugar deserto, sem alimento e sem água, ver o seu filho morrendo. Então ela se afasta, vai chorar, e a sua perspectiva a respeito daquele lugar é uma perspectiva de morte. Mas aí o céu se abre, mas aí o céu se manifesta, como Deus gosta de fazer, quando as coisas parecem estar absurdamente perdidas, uma luz de Deus aparece para iluminar o caminho. Glória a Deus. E o Senhor diz para Agar: não precisa chorar, não precisa se preocupar, porque o menino que está chorando ali, mesmo sem dizer nada, o seu choro, as suas lágrimas chegaram como oração na presença de Deus. Oh, como isso é maravilhoso! Às vezes você não consegue dizer absolutamente nada, às vezes dá aquele branco emocional na sua cabeça, você não consegue conectar uma palavra na outra para poder falar alguma coisa diante de Deus, mas o Espírito Santo está levando isso em forma de oração perfeita, porque é Ele que intercede por nós. A oração está chegando diante de Deus, como lágrima, como dor, como angústia, como ferida, não importa. O teu silêncio é uma oração diante de Deus, a tua dor é uma oração diante de Deus, as tuas lágrimas são orações diante de Deus, porque Deus lê o que não está escrito, Deus ouve o que não foi dito. Esse é o Deus a quem a gente serve. E ele diz: a oração do menino foi ouvida, agora se levante, que levante o menino. E uma das coisas mais lindas que eu vejo no texto é que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água que estava próximo dela. Deus fez aparecer um poço? Não. Deus cavou um poço? Não. O poço estava lá. Mas qual era o problema? A perspectiva de Agar para aquele lugar é uma perspectiva que determinou na sua alma, na sua cabeça, na sua mente que não tinha água. Determinou na sua alminha, na sua cabecinha, na sua mente que não tinha alimento. Determinou que aquele ambiente era um ambiente de morte. Determinou que aquele lugar onde ela estava era o lugar onde ela ia morrer, e o seu filho ia morrer. Por quê? Porque às vezes a angústia, a luta, a ansiedade, a aflição, a dor, a perda, o luto fecha os olhos da gente, não nos deixa perceber que há muitos caminhos de Deus perto da gente, há muitos instrumentos de Deus perto da gente, que transformam coisas simples da vida em um grande milagre para a nossa sobrevivência.
Então o problema é que os olhos de Agar estão fechados para não ver um poço de água que existia ali. A nossa oração nesse tempo deve ser uma oração próxima disso. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu consiga enxergar. Há muitos milagres de Deus se realizando aqui perto da gente, a gente não consegue ver. Eliseu está lá no alto do monte, de repente chega um exército poderoso, cerca o monte, e o menino sai de manhã, o menino de Eliseu sai da casa onde ele estava. Quando ele olha aquele exército cercando, ele entra num processo de angústia, numa tremedeira. A voz falha, ele diz: meu pai, o que está acontecendo aqui? Olha para a situação, e Elias está ali de boa, acordando, bocejando, calma e tranquilamente. Foi, moço, nós estamos cercados por um grande exército, e agora? Agora ele disse: moço, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. É que você não está conseguindo ver, filho. E o Senhor abre os olhos do menino para que ele veja. Quando os olhos do menino e do moço foram abertos, os exércitos de carro e de cavalo de Deus que estavam cercando Eliseu, o outro estava do outro lado, o exército de Deus estava cercando Eliseu e o menino. É que a gente não consegue ver, irmãos. Mas Deus tem operado tantas maravilhas em nossa vida. Deus tem realizado tantos milagres, é que a gente não consegue ver. Se a gente conseguisse ver o cuidado de Deus em detalhes da nossa existência, eu acho que a gente nem ia trabalhar e não ia fazer mais nada na vida. Ia ficar só cantando, adorando a Deus por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito. Mas de vez em quando a gente precisa dizer: Senhor, abre os nossos olhos para a gente ver. A gente precisa enxergar algumas coisas que de vez em quando a gente deixa de enxergar. A gente precisa ouvir algumas coisas que de vez em quando a gente deixa de ouvir. A gente precisa tocar de vez em quando em algumas coisas e sentir algumas coisas que a gente não sente mais. Porque quem mudou fomos nós. O cuidado de Deus permanece do mesmo jeito. Então aqui não é o lugar que é o problema está na nossa cabeça, no nosso modo de olhar as coisas. Diante da tempestade, Pedro olha para os lados. Então o problema não é exatamente a tempestade, o problema é o olhar de Pedro. Quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele percebe mais a força dos ventos, a fúria das águas, do que o poder de Jesus, que está dizendo: pode vir, pode caminhar, confia, não tenha medo. Então ele vai perecer. Então não é a força dos ventos, é o nosso olhar. Se a gente deixar de valorizar o vento, de olhar para o vento e olhar para Jesus, o que o autor aos Hebreus diz: olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, é que a gente está tirando o olhar do lugar certo, irmãos. E você lembra, o filósofo já disse: quando você mira muito, você olha muito para o abismo olha de volta. Então, para onde você olha muito, você vai receber um olhar de volta. Se você olha muito para a luta vai olhar para você. E quando a luta olhar para você e der uma piscada, aí você não aguenta. Então por que a gente não olha para Jesus? Tire os olhos de todo e qualquer fenômeno que produza medo na tua alma e olhe para Jesus. Glória a Deus. Feche os teus ouvidos para toda e qualquer palavra que te coloca para baixo e ouça a palavra de Jesus. Não permita que os teus tatos, que as tuas sensações sejam tocadas por aquilo que te arrepia, que te dá medo, mas toque nas roupas de Jesus, porque foi tocando ali que muita gente alcançou o milagre de Deus para a sua vida. Qual é a grande barreira? A primeira delas
o espaço. A segunda barreira é temporal. A hora é avançada. Então a gente tem pouco ou quase nenhum tempo para resolver a questão. E o tempo é uma coisa determinante na vida da gente. Eu já disse isso, possivelmente alguns irmãos aqui já ouviram. Eu, em muitas situações da vida, me senti atrasadíssimo. Aquela sensação de quem está chegando muito tarde para fazer determinadas coisas na vida. Então, o dia que eu estava na UESB, tinha entrado, eu acho que foi 36 anos mais ou menos, né, para fazer o curso de letras. Aquela turminha de 18, 17, 18 anos na sala, e eu ali mais velhão, sentado no fundo, tentando passar desapercebido, mas quase que de forma impossível. E um dia o professor de semântica achou de passar um vídeo ali, uma banda meio doida de rock americano chamada Pink Floyd. E a música tinha um clipe, porque a música falava de um homem que estava atrasado 10 anos na vida. E tinha lá um sujeito com um relógio nas costas e tentando recuperar o tempo perdido, correndo de um lado para o outro, desespero, uma angústia, tentando recuperar o tempo perdido, porque quando você perde 10 anos da sua vida para recuperá-lo, e eu do nada, na minha reflexão melancólica, comecei a me ver na figura daquele homem. Daqui a pouco eu abri a boca, todo mundo chorando dentro da faculdade, na sala com aquela menina, e tentando esconder, né? Mas meu Deus, eu me senti como um sujeito atrasado na vida. Estava tentando compensar um tempo. E hoje, a gente vive, inclusive, adolescentes para os quais eu tenho dado aula. É perceptível o quanto eles têm pressa. Gente, na nossa infância, no meu tempo de infância, era tão bom. A gente conseguia fazer as coisas e se divertir, brincar, se divertir e viver com leveza. Os nossos adolescentes estão vivendo ansiosos e angustiados. Ontem eu estava corrigindo uma atividade que tinha passado em grupo, aí vem uma parte do grupo e a outra fica lá. Aí uma menina veio para apresentar o trabalho do grupo e voltou correndo para o fundo da sala e puxou a outra para vir com ela. E eu sempre me comunico e dou atenção aos alunos e falo: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Aí ela falou: não, é porque ela está com crise de ansiedade. Uma menina de 15 anos. A crise de ansiedade tão aguda que a colega saiu de perto dela para vir aqui na frente conversar com o professor, e ela começou a tremer lá atrás. A menina teve que correr lá, buscá-la e abraçá-la para ela ficar perto. Nós estamos vivendo em tempos, e esse é um dos casos, em que as nossas crianças estão afetadas pela necessidade de produzir cada vez mais, e não há tempo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Não há tempo para diversão, não há tempo para brincadeira, para jogar palavras fora. E nós adultos estamos vivendo também essas mesmas experiências, porque a gente precisa muito dar conta de tudo, de demonstrar para os outros que a gente está conseguindo também, que a gente está chegando lá. Então é muito trabalho para pouco tempo. Por isso essa sensação de que nós estamos em Alice no País das Maravilhas, e o coelho está ali o tempo todo dizendo: olha, atrasado, olha o relógio, está tarde, o relógio na mão, o tempo todo dizendo para você: você está atrasado, você está atrasado, você está atrasado. Essa sensação de dívida que a gente tem com o tempo é horrível, isso. Porque parece que algumas coisas têm chegado muito tarde. Aí você vai para a palavra de Deus, você vai para exemplos práticos, você vai para o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Ele diz o seguinte: olha, eu sou um homem que nasceu mais tarde entre os apóstolos. Eu sou um parto meio que forçado. Por quê? Porque os outros apóstolos nasceram primeiro, no tempo próprio. Eu vim depois, como uma criança que passou o tempo de nascer no ventre da mãe, e os médicos tiveram que fazer, não uma cirurgia, mas arrancá-lo com um ferro à força, porque senão ele ia morrer lá dentro.
Eu sou esse. Eu sou um apóstolo tardio. Mas eu não posso me sentir inferior aos outros com relação ao tempo. Porque pela graça de Deus, aí Paulo entra numa questão maravilhosa. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, não por mim, mas por Deus, eu cheguei mais tarde, mas eu fiz muito mais do que todos eles fizeram juntos. Não por mim, mas pela graça de Deus. Por quê? Porque eu cheguei depois, mas eu cheguei no tempo que havia sido determinado por Deus para eu chegar. Mesmo que eu tenha chegado mais tarde, mas se Deus determinou esse tempo para eu chegar, não tem problema. Porque Deus é o Senhor do tempo. Jesus disse: olha, o fazendeiro foi chamar pessoas para trabalhar na vinha. Alguns trabalhadores ele encontrou no começo do dia e disseram: vamos trabalhar 1 denário por dia, beleza, todo mundo foi trabalhar. Ele precisava de mais. 9 da manhã encontrou mais, meio-dia encontrou mais, 3 da tarde encontrou mais. Antes do fim da tarde de 6, na última hora, encontrou mais gente para trabalhar. E disse: vai. Os trabalhadores da última hora entraram. Quando chegou o fim do dia, disse: tragam os empregados para acertar aqui a questão salarial. Os que trabalharam só 1 hora, que chegaram por último, receberam 1 denário pelo trabalho de 1 hora. Os demais pensaram: ué, se ele trabalhou 1 hora e recebeu o dinheiro de um dia, imagina nós que começamos cedo. Vamos receber bem mais. Aí o patrão foi pagando 1 denário para quem trabalhou 3 horas, 1 denário para quem trabalhou 6 horas, 1 denário para quem trabalhou 8 horas. Os primeiros que chegaram ficaram revoltados e disseram: peraí, como é que esses chegaram depois e ganharam o mesmo tempo que nós? O patrão disse: o dinheiro é de quem? A fazenda é de quem? Os bens são de quem? Quer dizer que eu não posso fazer do que é meu o que eu quero? Para vocês não custou caro não, porque o que nós combinamos no início do dia? Nós íamos trabalhar um dia inteiro por 1 denário. Então você está recebendo seu denário? Tá. Então tchau. Eu quis dar 1 denário para quem trabalhou 1 hora, porque o dinheiro é meu. Jesus não está falando sobre injustiça trabalhista não. Jesus está falando o seguinte: alguns chegam mais tarde, mas chegam no tempo de Deus e vão receber a recompensa de Deus, e às vezes mais do que quem chegou mais cedo. Você entende isso? Abraão, 100 anões. 100 anões ficou parecendo que é um bocado de gente pequena. 100 anos de idade. 100 anos de idade. 100 aninhos. E Deus fala: você vai ter um filho com 100 anos. 89 anos tem Sara. Conversa vai, conversa vem, Sara não acredita. Imagina só a mulher com 90 anos de idade já, engravidou. Deus operou um milagre, engravidou. Mas Abraão com 100 anos. Primeiro teve a questão de Ismael, depois ele tem Isaac, filho da promessa. 40 anos se passam, Sara já tinha morrido, Isaac foi casado por Abraão. Abraão está ali, 140 aninhos, tal, poderia dizer: não, já vivi, minha companheira, tal, quero mais menino, quero mais trabalho de mulher, não sei o quê. Então Abraão falou: eu vou casar de novo. Me arruma uma mulherzinha aí, bem quietura, para ocupar o lugar que era de Sara. 140 anos, quero mulher, não quero mais responsabilidade, a vida já está resolvida, né? Abraão pensou assim: 140 anos, acho que dá para fazer mais uns filhos. Faz 1, faz 2, faz 3, 6 filhos Abraão tem por criatura. Depois dos 140 anos. Imagina só. O cara começa com 100. Com 140 para lá para 150 ele ainda está sendo um instrumento do milagre de Deus na vida dele. Irmãos, às vezes a gente pensa que está começando tarde, mas se foi o tempo que Deus determinou para a nossa vida começar, Ele é Senhor do tempo, Ele está além do tempo. Quem pensa em tempo somos nós, que
temos a necessidade de, num tempo determinado, realizar as nossas atividades, mas Deus está além do tempo, e é Senhor do tempo. Então, às vezes você pensa assim, eu na minha idade começar a fazer isso? Quando eu vi essa graça de Deus na minha vida, eu disse, cara, 50 ainda é começo de vida. Eu não vaso, 45 anos, completadinhos recentemente, estou começando a viver agora. Estou falando de Tiago, né? Eu já estou indo. Estou começando a viver agora, então tem muita coisa para realizar. Às vezes, Deus opera em um ano da sua existência muito mais coisas do que você experimentou em sua vida inteira. Então a gente também precisa ter calma e relaxar com respeito ao tempo, porque se as coisas estiverem na direção de Deus, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo diante dele. A última barreira, depois do espaço-tempo, depois das duas barreiras espaço-temporal, nós temos agora a barreira quantitativa. 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão. É muito pouco. É pouca oferta para grande demanda. Então o que Jesus faz? Eu gosto dessa versão na qual ele diz: façam chegar até mim. É pouco que tem. Jesus diz: façam chegar até mim. Oh, coisa linda. Eu vou até dar um toque para o pessoal do Detioso para colocar alguém vindo caminhando assim lentamente, carregando 5 pães e 2 peixes até Jesus, assim, lentamente, para enfatizar a frase: façam chegar até mim. E Jesus recebeu com suas mãos poderosas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, às vezes é porque a gente não conseguiu compreender, mas o milagre está no caminho que nos leva até Jesus. 3, 4 passos a mais, ou um dobrar de joelhos, ou um fechar de olhos, ou um suspiro como uma oração sincera, e uma entrega verdadeira a Jesus, e diz: está aqui nas tuas mãos. Eu fiz durante todo o tempo, com o meu esforço, tudo que eu podia fazer e não consegui nada. Jesus está dizendo: então faça chegar até mim. Me entrega nas minhas mãos. Dê 2 ou 3 passos até aqui, venha, traga para mim. A gente fica segurando, a gente fica tentando operar os próprios milagres, e Jesus está dizendo: faça chegar até mim. Vem aqui. Aí a mulher do fluxo de sangue entendeu: eu tenho que ir até Jesus. Jairo entendeu: minha filha está morta, eu tenho que ir até Jesus. Bartimeu entendeu, começou a gritar, e quando ele ouviu chamar, ele disse: eu tenho que ir até Jesus. O segredo está em ir até aquele que pode transformar as coisas. Então faça chegar até mim. Aí eu te digo uma coisa: quanto mais deserto o lugar, quanto mais apertado o tempo, quanto maior as impossibilidades da operação, maior é o milagre que Deus opera na nossa vida. Quanto mais difícil for, mais gratos nós seremos pelo milagre operado de Deus. Quando a mulher que antes era prostituta entrou na sala do banquete e se derramou na presença de Jesus, e derramou perfume, e os homens disseram: que cena horrível, que sensualidade é essa? Como é que ele permite que essa mulher impura toque nos seus pés, coloque o cabelo nos seus pés? Aí Jesus disse para o dono da casa: quando eu entrei aqui, você não me deu o ósculo santo, você não me beijou como saudação. Quando eu entrei aqui, você não colocou óleo na minha cabeça para me honrar, como se faz com pessoas honradas que chegam na sua casa. E essa mulher, ela beijou os meus pés, ela derramou óleo sobre os meus pés, ela fez muito mais do que você deveria ter feito. Por que razão? Porque ela recebeu muito amor,
E quem recebe muito amor tem maior gratidão. Você que acha que é santo, você que acha que é perfeito, é uma obrigação de Deus operar alguma coisa em sua vida. Não, Deus é obrigado a fazer por mim aquilo que eu determinar, porque Senhor, eu tenho andado na tua presença, Senhor, eu tenho sido fiel todos os dias da minha vida. Irmão, que mentira é essa? Quem é? Quando a gente se acha santo, a gente acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Mas aquele que sobe para o templo e nem consegue orar para Deus, fica com a cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: Senhor, eu não mereço. Jesus disse: esse aí desce perdoado. Aquela que chega, que vivia uma vida depravada, mas que foi amada por Ele, que foi olhada por Ele com um olhar diferente, não com um olhar de desejo, de sensualidade, mas com um olhar de amor. Quando Jesus olha para ela, não olha como um objeto, Jesus olha para ela como uma pessoa, enxerga uma vida nela. Ela nunca recebeu um olhar daquele de homem algum, então ela entra naquele lugar e se derrama na presença de Jesus, porque ela se sente indigna de ter recebido o que recebeu dele. E Jesus disse: deixa ela aqui, eu prefiro aos meus pés gente que adora do que gente como vocês, que acham que são santos e perfeitos. Esse tipo de louvor de gente santa e perfeita eu não quero. Eu quero louvor de gente que sabe que é pecadora, que se arrependeu dos seus pecados e sabe que não pode pagar aquilo que eu fiz por elas. Esse é um coração verdadeiramente adorador. Então deixa ela aqui, adorando aos meus pés. Pronto, acabou a conversa, Deus. É por aí. Você pode ficar de pé um instante?